Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer de iniciar o projeto Doutores do Café. Será uma série de vídeos onde nós iremos conversar com pessoas que fizeram e ainda fazem história na cafeicultura, profissionais de campo, produtores, consultores. E hoje eu tenho o privilégio e o prazer de iniciar essa série de vídeos com meu amigo Francisco Espanhol, o Chiquinho. Eu sou a terceira geração da família de cafeicultor, né? Dentro da família, né? Meu finado avô Carlos, meu pai, e agora eu e o Antônio, né? E os irmãos, né? As irmãs. Então a gente tem uma história, né, da cafeicultura no Paraná, né? Desde menino a gente trabalhava na lavoura de café, né? Era uma cafeicultura familiar, né? Fazer arruação, de riçar café praticamente em dias de geada, de congelar, ter que fazer fogo para aquecer. Né? Então a gente tem uma história de vivência. E da mesma forma também meu pai muito preocupado, meu pai por ser um produtor, mas era um produtor muito tecnificado, né? Ele que é cafeicultor, viveirista, também melhorista aqui do nosso cerrado, além de tudo, consultor técnico pela Agrocafé. Fica com a gente e confira essa partilha de hoje. Pois bem, então, para a gente dar início à nossa partilha, né, Chiquinho? Mais uma vez, obrigado por ter recebido o nosso convite, né? Como eu te falei, para mim é realmente um prestígio, um privilégio tê-lo não só como uma pessoa que eu tenho por referência, mas também como amigo. E para a gente começar o nosso assunto, né, a nossa partilha, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o café, né? Você que nasceu basicamente debaixo de um pé de café e que veio para o Cerrado para agregar a nossa cafeicultura e tem feito muita diferença. Conta pra gente um pouquinho como é que é a sua história. Isso. Primeiramente eu agradeço, né, pela oportunidade, né, e é bom demais estar aqui com você para poder estar compartilhando, né, e a gente conversando a respeito da cafeicultura em si, né, e que é realmente a vida da gente. A vida da gente. Então eu sou a terceira geração da família de cafeicultor, né, dentro da família, né, meu finado avô Carlos, meu pai, e agora eu e o Antônio, né, e os irmãos, né, as irmãs, a gente passando esse legado para frente, né. Então a gente tem uma história, né, da cafeicultura no Paraná, né. Meu pai é natural de Tarumã, foi para a região de Londrina, a região de Maringá, depois a região noroeste do Paraná, que é a região de Umuarama, né. Um município pequeno chamado São Jorge do Patrocínio, aonde a gente, né, lá eu nasci, né. E uma boa parte da minha vida, né, eu vivi 45 anos nesse pequeno município, né, e a vida inteira, né, como cafeicultor, né, como se fala, né, eu ia para a roça, tomava banho na roça para depois ir para a escola, né, quando menino, né, 7, 8, 9 anos, né, que a família inteira ia para a roça, minha Tomou gosto mãe, desde cedo, né? desde cedo, né, então a gente, né, desde menino, a gente trabalhava na lavoura de café, né, era uma cafeicultura familiar, né, meu pai era um pequeno produtor, né, e então a gente veio de uma cafeicultura de pequenos produtores, uma cafeicultura de agricultura familiar, colheita manual, né, tratos culturais manual, né, andei muito de D20, né, a famosa D20, né, fazia adubação, fazia arruação, de riçar café praticamente em dias de geada, de congelar, ter que fazer fogo para aquecer, né? Então a gente tem uma história de vivência. E da mesma forma também meu pai muito preocupado, meu pai por ser um produtor, mas era um produtor muito tecnificado, né? Meu pai, né, tudo que era de projetos de inovação tecnológica a ser implantado, né, para a cafeicultura, meu pai era procurado pela cooperativa, o antigo IBC, né, então ressaltar o nome do seu Valdir, que é um engenheiro agrônomo que atendia a família lá na década de 70, né? Depois Pâmulo, que era do IBC também, e assim, a gente tinha essa convivência, né, da parte agronômica, né, desde lá. Então meu pai, ele sempre preservava com relação à tecnologia, era uma pessoa muito informada em relação às novas técnicas, né?
e consequentemente isso nos, né, nos impulsionou e também nos chamou a atenção com relação a isso, né. Há tanto que, tanto eu como o Antônio, né, o Antônio foi primeiro para o colégio agrícola, né, e o Antônio se formou e eu fui, né, então a gente escalonou isso. E o Antônio foi com o intuito realmente para sair para trabalhar para fora, e eu fui fazer o técnico agrícola para agregar dentro da propriedade e ajudar o meu pai a cuidar das propriedades, né, de café, né, até porque ele precisava, né. E há tanto que o Antônio se formou e realmente saiu para trabalhar na cooperativa Cocamar, né, até então, e e e e chegou até se aposentar dentro da cooperativa como técnico agrícola, né. E a região era uma região de muito café, nessa época, Muito né? café, muitos pequenos produtores, né, então a gente teve algumas transições, né, a cafeicultura na década de 60, 70 ali, né, pujante na região, tivemos a geada de 1975, deu uma filtrada, né, algumas regiões que eram mais frias, que o café não, com a geada de 75 nem a rebrote conseguiu tirar, porque matou a planta mesmo, né, então essas regiões, ela dizimou o café, entrou outra atividade, mas algumas regiões, e a região que nós estávamos, ainda conseguimos, né, recuperar as lavouras e continuamos, né. Quando chegou na década de 80, a partir de 82, 83, começou a aparecer algumas reboleiras de melodose, né, incógnita, Ah, sim. tá. E como é uma região com solo muito arenoso, região muito quente, assim, num prazo de praticamente 10 anos, praticamente dizimou a cafeicultura da região, né. Nossa, que impacto, né? E aí a gente passou por essa transição, né, aí a cafeicultura, parte da cafeicultura, o produtor começou a plantar algodão, procurando outra atividade, né, só eram pequenas propriedades. Os municípios, né, a preocupação da arrecadação do município, que era inteiramente agrícola, né, essa saída do café impactou muito na arrecadação do município e da movimentação financeira, né. 32 municípios da região de Umuarama praticamente perdeu 320 mil habitantes em 12 anos, Nossa, tá. êxodo, né? Cidadezinha minha, nós chegamos a ter, em alguns períodos, até 32 mil habitantes. Hoje a cidade nossa lá, né, a cidade natal minha lá, hoje tem 6.100 habitantes, né. Mas ela teve um ciclo pujante de 18, 20 mil habitantes, que eram todas pequenas propriedades, né, então todos pequenos cafeicultores. Então, e aí a gente passou por toda essa transição, aí o café com o problema do melodose paranaense, consequentemente a gente, né, em parceria com o Cocamar, aí foi onde eu conheci o Acácio, né, o Acácio era engenheiro agrônomo e gerente da unidade da Cocamar do nosso município, e o Antônio já trabalhava na Cocamar junto com o Acácio, né, e aí a Cocamar começou a desenvolver um projeto de cafés adensados, em parceria com o Instituto Agronômico, né, o IAPAR, e isso englobava, né, doutor Armando Androcioli Filho, Tumoro Cera, né, então toda a equipe de pesquisadores do IAPAR, e aproximou, né, a gente do Instituto Agronômico, e a Cocamar também aproximou a gente com relação a essa tecnologia de produção de mudas enxertadas, né. E o meu pai, o que que aconteceu? O meu pai queria produzir mudas de café na propriedade, fazer muda enxertada, até porque os municípios não conseguiam fazer, Em função do em nematóide. função do nematóide, né. Produzir muda a partir do Apuatã, né, enxertar em cima do Apuatã, o LC 2258, tá, que é realmente o único material de robusta, né, que é compatível à arábica, que é resistente ao melodose exígua e o com incógnita, tá. Então, na verdade, é o porta-enxerto, né. Então a gente usava copa arábica com o sistema radicular de Apuatã. O meloidógeno paranaenses, ele também era um problema ou só o incógnito nessa região? Incógnita, mas aí já começou a catalogar naquela época, né, o próprio pessoal da doutora Laide, que era pesquisadora e nematologista do IAPAR, naquela época já começou, né, então nós tínhamos a incógnita, a raça 1, 2, 3, 4 e 5, né, e posterior a alguns catálogos de uma raça, com uma característica um pouco mais diferente, muito mais agressiva do que algumas raças de incógnita, a raça 2 ou a raça 4,
conseguiram abrir e realmente abriu o melodose paranaense dentro desse grupo de raças, né. E o meu pai, querendo fazer muda na propriedade, me mandou, né, deu uma pesquisada em Marília, São Paulo, e a Copemar, a antiga Copemar, tinha uma estrutura grande, já fazia muda enxertada há um bom tempo, né, em função do IAC de Campinas. E o meu pai, eu era molecão de tudo, né, em 1989, 90, o meu pai me colocou no ônibus e me mandou para Marília, para ficar lá uma semana, né, com o pessoal lá no viveiro, com as mulheres que faziam o processo de enxertia, para mim aprender e voltar para casa, né, e ensinar minhas irmãs, né, a minha família, para a gente aprender a fazer enxerto. Daí começou realmente a gente inserir um pouco nessa parte técnica, de variedades, né, porque aí obrigatoriamente a gente no viveiro lá começou a mexer com o viveiro, né. Eu falo que a gente começou a mexer com o viveiro a partir de 1989, 90. E eu, né, particularmente, eu saí do colégio agrícola e um ano depois a gente inseriu dentro do processo de produção de muda na propriedade. Primeiro ano nós fizemos 15 mil mudas num sufoco desgramado, né? E fazer 15 mil mudas naquela época enxertada era um desafio Imagino, enorme, né, de tecnologia. Segundo ano fizemos 45. E esse trabalho que a gente fez lá conseguiu ter uma visibilidade boa na comunidade. Posteriormente, a comunidade do bairro Grucai, a associação, viu o trabalho que a gente fazia na família, arrastou para a comunidade, e aí eu acabei dando suporte para fazer as mudas para a minha comunidade, né, comunidade Santo Antônio, bairro Grucai, né. E dali foi extrapolando um pouco o trabalho da gente, né. E aí, em 1993, 94, nós tivemos, em 94, nós tivemos um evento grande da Cocamar, em parceria com o Inhapar, na comunidade, e foi feito um evento para apresentar, né, o viveiro, né, a tecnologia, o viveiro e os plantios adensados, né. Então a gente produzia muda enxertada e adensado, né. E quando a gente fala de adensamento, produção de mudas, né, plantios mais adensados, nós plantamos café de 1,5 por meio, de 1,20 por meio, de 1,20 por 80, né. Então a gente brincou uns 8, 10 anos com diversos espaçamentos. É claro que tinha uns ajustes, né, de poda e um monte de coisa, né, mas a gente conseguia, né, produzir altas produtividades em pequenas áreas, né, no café adensado, né, café de primeira safra produzir 130, 140 sacos beneficiados, né, numa região que a média era 18, 20 sacos por hectare. E né? condições que não favorecem, né? Isso. Solo arenoso, temperatura alta, né? E um desafio, né, porque não era todo mundo, né, tanto que na comunidade lá tinha 3 produtores que encarou o desafio em parceria com o Iapar, a Cocamar, né, e na época a pessoa do Acácio, que gerenciava todo esse, né, por intermédio da Cocamar, essas 3 propriedades, né, o seu Ismael Vieira, né, a propriedade do meu pai e a propriedade do São Antônio Busato, né, eram as 3 propriedades que tinham, cada um tinha um módulo do café adensado, né, ou super adensado. E aí nesse evento aí acabou, o que aconteceu? Trouxe uma visibilidade para a região, né, e daí naquela época eu acabei saindo lá da minha comunidade, fui trabalhar em Porã, prestar serviço para uma prefeitura de Porã, para ajudar eles a montar a estrutura de viveiro. Aí eu assessorava a prefeitura de Porã, com viveiro, prefeitura de Francisco Alves, prefeitura de Esperança Nova e de São Jorge, né. Aí eu trabalhei um tempo, né, fazendo essas pontes, né, ficava no meio da semana correndo para lá e para cá e voltava no final de semana para a propriedade do meu pai, né. Mas assim, auxiliava fora e dentro de casa, né? Isso. Então sempre um pé lá, né. Em 1998, o município me arrastou para dentro abriu concurso público para contratação de profissionais para a Secretaria Municipal de Agricultura. Eu ingressei dentro da secretaria, justamente para cuidar da parte de produção de mudas, né. E cuidar da parte de assistência técnica lá. Essa paixão por muda, então, ela já é antiga, É né? antiga, né, então e a gente, né, na parte de produção de muda enxertada, e a gente tinha um carisma e um cuidado com relação a isso, né, então o pegamento, né, do enxerto, ninguém conseguia fazer o que a gente fazia, né. Olha só. Tinha um índice de pegamento
superior a toda a região, né? É um capricho, né? Um capricho, né? E uma coisa marcante que já te conheço, eu tenho o privilégio de a gente conversar bastante, e uma coisa que eu sempre percebi, que aonde você esteve, você conseguiu mudar o cenário. Você conseguiu levar a tecnologia, você abriu porteiras, você parece que é uma pessoa que está sempre na vanguarda. E como que veio essa transição? Porque lá no sul, você estava lá no Paraná, passou uns perrengues lá, lidou com a cafeicultura difícil, né? Os momentos difíceis, os desafios da cafeicultura nos tornam melhores, né? Nos faz buscar evoluir, né? Crescer. O que nos desafia nos transforma, né? E você veio com toda essa bagagem aqui para o Cerrado. E a sua vinda para o Cerrado também foi um divisor de águas aqui. Sim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente essa transição. Essa transição e assim, quando a gente resolveu realmente vir, né, isso foi em 2014, né, não que a gente não tinha, o meu pai em 1985, 86 veio para comprar terra aqui, aí não, né, a gente namorava isso de longa data, né, então vinha, né, 1993, 92 a gente veio para a região, depois 2004, 2005 a gente veio novamente, a gente sempre... A Cocamar, ela sempre fazia alguns tours, né, para trazer os cafeicultores de lá, para tentar levar todo esse aparato tecnológico daqui para lá, né, principalmente a mecanização, né, alguns ajustes para que realmente tornasse a cafeicultura lá um pouco mais mecanizada, né, então avançar um pouco nesses aspectos. Então a cooperativa, ela sempre procurava fazer isso e arrastava, né, o Antônio trabalhava dentro da cooperativa, fazia parte de uma equipe de profissionais que era qualificado, preparado para atender especificamente café dentro da cooperativa. E sempre eles estavam fazendo essas pontes, né, de vir de lá para cá. E eu, em alguns períodos, né, 95, 96, estive para o IAPAR, né, então essa ligação com o Instituto Agronômico, o aprender um pouco a lidar com essa questão de variedades. Eu tenho o privilégio de ter convivido bastante tempo com o Tumuro Cera, com o Dr. Armando Andorcioli, com o Pavan, né? E essa ponte, né, me ajudou muito, né? Então essa proximidade com o Instituto Agronômico, ajudei a conduzir experimentos, né, para o Instituto Agronômico, na minha propriedade, né? Então a foto de lançamento do IPR-100 foi um experimento que eu conduzi há mais de 15 anos, né? Então esse experimento que eu conduzi em cima de melodose paranaense, né, com 16 testemunhas em volta, né, e tinha IPR-100 106 lá, em cima de uma nematóide paranaense que nem o Apuatã suportava, né? Então eu tinha uma propriedade pequenininha, era 4,5 hectares, que o Apuatã já não enxertado, a muda não saía, né? Então ele assim, não suportava, né? Justamente por, né, algumas características de mutação realmente que ocorre no nematóide, às vezes, né? E eu conduzi o experimento dentro dessa aí, e acaba aproximando um pouco, né, Otávio? Com certeza. E aí, dentro das circunstâncias, eu falo que eu vim embora um pouco por causa da política, né? Como eu fui secretário de Agricultura e a gente é muito intenso naquilo que a gente faz, né? Então, é intenso na cafeicultura, é intenso no viveiro, né? No que vai fazer. Não podemos ser medíocres, né? Característica da família. Meu pai sempre foi, né? Eu tenho irmã, e tenho meu irmão, que a gente é muito intenso naquilo que eles fazem, não fazemos mais ou menos, né? Se é para fazer, vamos lá fazer, se precisar levantar 5 horas da manhã, vamos lá levantar, se precisar trabalhar sábado e domingo para executar aquilo que realmente a gente projetou, a gente vai fazer realmente, né? E aí eu falo que o meu município lá precisou perder a eleição em 2012, para que realmente eu precisasse sair, né? E eu falo que Deus, ele tem as providências divinas, né? Eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? E é claro que tem os desafios dessa mudança, né? Eu saí de uma cafeicultura que era tudo de pequena propriedade, né? Eu saí... produzia café arábica com 380, 400 metros de altitude, com 22 graus, ponto 5, né? Arábica, né? Então, a gente sai de lá para produzir café aqui, nós saímos de uma situação, no extremo, uma situação muito mais confortável. E é claro que todos esses desafios lá dentro do nematóide, das geadas,
E essas temperaturas elevadas nos levou a buscar informação com relação à variedade de café. Então esse negócio de variedade de café está inserido na vida da gente há muito tempo, né? O pessoal fala de arara, eu tenho arara plantado lá na propriedade da minha irmã, eu tenho arara com 18, 20 anos plantado, né? Então, quando a gente veio de lá para cá, eu já trouxe o arara daqui para cá, já, assim, até porque esse arara saiu de um amigo da gente chamado Francisco Barbosa de Lima. Francisco Barbosa. Tá? Ele, na época... Ele selecionou, né? Ele que selecionou, observou, né? depois mandou para o Procafé, né? Procafé, para o Mantielli, que são amigos também, né? E ambos antigo IBC, né? E, então a gente já trabalhava muitas cultivares lá, e isso, né, com relação a extremos de temperatura, nos treinou, né? Olha só, uma coisa que a gente tem que reconhecer o legado, né, que as pessoas deixam. E você está há quantos anos aqui no Cerrado mesmo? 10 anos. 10 anos, né? Quando eu te conheci, você estava há 6, né? Eu estou aqui há 4. E é interessante porque você veio aqui há 10 anos, e assim como o Acácio teve um papel muito importante na irrigação, Monte Carmelo hoje ela é uma cidade polo na irrigação, referência, né? Porque nós temos mais de 90% do nosso perímetro irrigado na cafeicultura. E você também fez uma divisão de águas aqui. Você trouxe muito a concepção de novas variedades. E isso foi um divisor de águas porque mudou muito a cafeicultura, né? Nós estamos saindo dos padrões muito claro, obviamente com grande importância, que é o Catuai e o Mundo Novo, que tiveram uma grande importância, mas nós estamos trazendo novas tecnologias. Isso. E fala um pouquinho para a gente sobre o desafio que foi trazer essas novas variedades para quebrar um pouco esse tabu. Até então, quando a gente veio para cá, né, a gente começou a acompanhar, o Acácio me trouxe para cuidar justamente de uma fazenda dele, né, ele tinha perdido o gerente, e a gente já estava vendo alguma coisa de propriedades aqui para comprar, né, Araxá, né, então eu estava pendendo para ir para Araxá, e o Acácio um dia já falou, não, eu perdi um gerente aqui, você não quer vir trabalhar para mim, né? E aí a gente falou, pô, eu vou voltar para São Jorge, né? Vim aqui para ver justamente, para tentar comprar uma área aí, né? Para a família, né? Eu, Antônio e meu pai. Eles tinham vendido lá, porque tinha valorizado muitas terras lá, e eu conseguia trocar um alqueirinho a troco de um alqueirão, né? Então a conversão, eu trocava 2,42 para 4,84, né? Numa região com 90% de areia, com 380 metros, com uma região com uma característica extremamente favorável para café, né? Então era uma troca 10, né? E eu falei para o meu pai, pode vender lá, eu, Antônio, né? O Antônio também tem a mesma visão da gente, né? Com relação a isso, não, vende lá e nós vamos comprar, né? E aí conciliou de eu vir, o Acácio um dia falou, vem, e aí vai olhando as propriedades aqui, e a hora que der certo vocês compram, né? E aí a gente fez essa transição. E é claro, essa questão da variedade, quando eu cheguei aqui, por exemplo, a variedade nova é topázio. Eu falei, putz, mas topázio, esse troço, né, para nós... Que já é filho do Mundo Novo de Catuai, né? Então aí eu falei, putz, aí eu já trouxe o arara, a gente se aproximou do Jordão com relação... O Acácio tinha esse paraíso na Castelhana, o Jordão tinha o paraíso... O MGS2, esse paraíso. Isso. E uma seleção que o Jordão fez de um campo com... O Tonico tinha montado lá no Pedro Riz, que inclusive está até hoje esse campo de semente lá, o campo de variedade lá. E o Jordão tinha visto uma planta do broco do Paraíso 1, uma planta com uma característica diferente, selecionou ela, e aí a gente, né, a gente conhece um pouco de característica de planta, de variedade, mas bateu, olha, esse negócio aqui é bom, né? E aí a gente, né, arrastou os IPRs, né, IPR 100, 103, né, tem uma coisa do 98, né, a gente está implantando o 98, né, o desafio da gente, né, eu sempre falo que a intenção da gente é trazer solução, né. Nós temos um material que é um mundo novo, que tem uma característica extremamente favorável, que é a maturação. Precoce, né? Precoce. Então a gente precisa inserir um material de porte mais baixo, que confira pelo menos resistência à exígua, né? Que dê essa resistência exígua, nós temos um problema sério de exígua na região, né? E isso vem agravando cada vez mais. Não, mas dá para produzir com exígua, né? Mas eu não consigo medir o quanto que eu perco, tá? A única coisa que a gente vai medir é um lado a lado, um com resistente ou não,
paralela para a gente conseguir medir isso. Então, a intenção da gente era, entrou muito bem o IPR-100, entrou bem o IPR-103, nós temos o Catucaí, né, principalmente o 2015, né, a região, dentro da propriedade a gente tem microclimas, né, então a gente tem uma percepção e conhece muito bem a característica de cada variedade, a gente, né, consegue encaixar esse negócio, né, ajustar o material genético que se comporte naquela área de baixada lá. O que pode ser? Não, é um 2015, um japi, até mesmo um arara, numa condição dessa, ele vai melhor do que catuai, mundo novo, né, vai expressar mais produtividade, vai suportar um pouco mais essas friagens e esses frios que veio esses 2 últimos anos, né, que isso possa se repetir, né, então a gente vai adiantando algumas coisas, né, 103, PR-100, né, o Aranãs, né, a gente tem outros materiais que estão vindo aí que são materiais que suportam temperaturas um pouco mais elevadas, precisa de um pouquinho menos de água, né, então são materiais que têm uma resistência a calor maior, então a gente vai conhecendo esses materiais e ajustando ele. É claro que a gente não pode dizer, plantei um IPR-100 lá, mas não flora. Mas, assim, cada característica de variedade, cada material, ele tem um comportamento, Demanda, né, um manejo diferente, né? Demanda um manejo tanto de lâmina de água, como nutrição, né? Principalmente N, né? Eu falo que às vezes tem um material muito vigoroso e você coloca uma carga elevada de N, ele só vegeta e você tem que ajustar isso, né? Então, eu falo que o produtor, ou às vezes a gente sonha com um material perfeito. Infelizmente, pessoal, não existe, né, Otávio, não vai ter isso, né? Então, cada variedade ela tem uma característica e é claro que dentro da propriedade aqui, cabe nós ter conhecimento e inteligência para que a gente puxe essas características de cada variedade e a gente ajuste dentro da propriedade e a variedade no lugar certo. Vamos pegar essa área que nós estamos aqui, nós temos 3 cultivares aqui, né? Eu tenho essa parte superior aqui, que é um IPR-103, eu tenho aquela parte de baixo, que é um arara, que é uma área um pouco mais fria, né? Acabei optando em plantar arara lá embaixo, né? Um material que essa região aqui, ele se comporta muito bem, né? Nós temos outras áreas aqui próximo, e o arara vem batendo em todo mundo, destacando, né? Eu tenho histórico próximo, então eu sei que eu não vou errar, né? E um material de paraíso do outro lado, que é um material que, né, a gente deixou mais para o nascente, e um material que se comporta muito bem, não gosta de frio, então é um material que eu não posso... Se eu colocar um paraíso lá na condição que eu coloquei o arara lá, vai dar problema. Primeiro friozinho, eu falo que assim, primeira frente fria que vir, só com a previsão ele já dá uma encarquilhada, né? Só a previsão já começa a dar uma... Material extraordinário dos aspectos de produtividade e qualidade de bebida, né? Muito constante a produtividade, né? Então, material assim, fenomenal. Mas uma vez você colocar ele num local inadequado, ele vai ser pior do que o padrão Mundo Novo e Catuai. Você sabe dizer hoje as variedades que mais têm se destacado aqui no Cerrado, né? Que elas têm realmente tido uma boa estabilidade de produção e têm conseguido sustentar a produção e qualidade? A gente tem aqui já informação suficiente para dar segurança para essa região nossa aqui, com certeza. A informação é bem tranquila, até porque a gente tem vários anos. E outra, uma vez que essas variedades também ela foi registrada e foi lançada, isso demanda muitos anos de pesquisa, né? Então, um pesquisador ele demora muito tempo para você ter uma ideia. Eu tenho 3 variedades que estão saindo aí, né? E provavelmente no próximo ano a gente vai registrar elas. Variedades, né? Suas, né? Sim, que a gente desenvolveu, que eu estou com 28 para 30 anos já trabalhando nelas, né? Então, e a gente não lança... E assim, a gente espera todas, e o pesquisador ele também, da mesma forma, ele levanta todas as informações, né, cabíveis e possíveis, né, de histórico das regiões e da característica da variedade para lançar ela. Para não segregar depois. Para não segregar isso. E outra, não colocar uma cultivar numa situação que venha dar prejuízo para o produtor, porque a intenção realmente é que isso expresse e produza acima do padrão que é Mundo Novo e Catuai, né?
E esses materiais bem conduzidos, o ajuste da nutrição, né? E outras, são mais produtivos. Vamos pegar um Paraíso MG2, muito produtivo. Arara, muito produtivo, mais exigente em água. IPR-100, 103, menos exigente em água. Suporta temperaturas mais elevadas e suporta uma situação de estresse hídrico maior. Né? Esses ajustes que a gente precisa fazer, né? Tanto nutricional em função da carga pendente e o potencial produtivo, né? E a gente ajustar isso de forma adequada. Perfeito. Escalonar essa nutrição, essa adubação de forma adequada, né? Não fazer um padrão só, né? Mundo novo. Eu vou adubar até dezembro 70%. A gente fazer todos esses ajustes para que realmente a gente possa encaixar esse material e realmente a gente explorar o máximo do potencial produtivo, que são realmente materiais com alto potencial. PR-100, 103, Paraíso, Arara, os catucaís, tá? O acauã, em algumas áreas, é um material que não deixa de expressar, e a gente tem que ajustar eles, né? O topázio ainda é um material que a gente tem, ele tem uma característica muito desejada, muito rústico também, né? Muito rústico, então ele cabe muito bem aqui, então não é um material que pode ser descartado. Perfeito. Né? E alguns ajustes de materiais de maturação mais precoce, que até então nós estamos trabalhando na IPR-98, IPR-107, alguns materiais que a gente realmente quer colocar, que ele tem a mesma característica de derriça, um bom derriçamento, né, como o Mundo Novo, com maturação precoce para a gente ajustar dentro, e com porte mais compacto, para a gente facilitar um pouco essa questão de manejo, de poda, e, né, o Mundo Novo a gente tem que podar mais cedo, problemas de desbrota, né, mão de obra, um monte de coisa. Então, essas variedades a gente precisa ajustar, né? Então, materiais mais precoces ainda, né, eu tenho um 24-137, né, o amarelo, né, ele é show de bola também, mais precoce, vai se comportar muito bem. O 2SL também é um material que é extraordinário, que é mais precoce, né? Então a gente consegue ajustar isso dentro tranquilamente, né? Ferramentas nós temos, né? Sim, com certeza. Chiquinho, é o que a gente sempre tem conversado, né? A nossa cafeicultura, ela tem informação e ela tem tecnologia. Sim. A maioria das vezes o que nos falta é manejo. E você falou aqui que você escalonou, você fez o plantio pensando, né, adequando variedade em cada porção do terreno, né, considerando a ondulação do terreno natural. Chiquinho, hoje, quais critérios que a gente não pode deixar de levar em consideração na hora de recomendar uma variedade? Porque a gente vê o produtor às vezes muito perdido. Às vezes a gente do campo fica perdido, né? Pô, mas e aí? O que eu preciso considerar na hora de escolher uma nova variedade? Que às vezes você vê um pouco de resistência, vou largar o Mundo Novo, vou largar o Catuai, às vezes uma área infestada de nematóide ainda tem essa resistência. Quais critérios que a gente hoje é essencial levar em consideração? Tem alguns pontos, Otávio. Vamos pensar assim, é uma área que é um plantio novo, área nova. É uma situação que às vezes, a minha fazenda, a minha propriedade, eu tenho muito material de maturação mediana e tardia. A minha estratégia né, a gente tem bom senso e numa situação dessa não tem histórico de melodose exígua, não tem histórico, o Mundo Novo ele entra numa condição dessa, porque é um ajuste de um material que tem maturação precoce e vai cair dentro do manejo de ajuste de colhedeira, né? Eu tenho muito material de mediano e tardio, eu preciso plantar alguma coisa de maturação precoce para mim escalonar, né? Eu começar a colher mais cedo no Mundo Novo por um material mediano e um material tardio. Não perder fruto no pé, né? E outra, eu consegui colher os frutos na condição ideal, que é cereja. E eu consegui colocar, né, um café de excelente qualidade, né? Ou ter praticamente 70%, 80% do meu café com uma condição de boa qualidade, né, de bebida e que realmente a gente tem uma condição de comercializar esse café melhor
no mercado, né? Que a região nos dá isso, né? Nos dá isso. Né? O clima é extremamente favorável para a gente fazer. A gente só fazer a liçãozinha de casa, né? Então é primordial isso. Então entraria em um mundo novo tranquilamente numa condição dessa. Ah, é uma área de renovação. Boa. Putz, vou lá, tem histórico de exígua, né? Tem muito fusário, né? A gente sabe que essas áreas de lavouras mais velhas, a gente tem muito problema de fusariose. É nítido, a gente, né, você começa a mexer na planta lá, erradicar a planta, é nítido no sistema radicular, você vê uma grande pressão de fusário. Né? Então, eu tenho fusário, tem melódose exígua, e aí não dá, né? Não dá para fazer mundo novo, não dá para fazer catuaí. Tiro no pé, né? Não dá para fazer topagem. Não que não vai sair, ele vai sair, tá? Mas para tirar essa muda vai dar um trabalho imenso, tá? Aí cabe a gente ajustar materiais que conferem resistência à exígua, né? E são inúmeros materiais que a gente tem. Qual vai ser? Depende da área. É mais baixada, é uma região mais quente, aí cabe cada um, né, pegar o profissional, levar lá e ele ajudar a tomar essa decisão. Perfeito. Tá? Então, são pontos que são extremamente importantes a gente na tomada de decisão. Eu falo que é uma variedade mal escolhida, né? A gente vai perpetuar, no mínimo, vai ficar com no mínimo 15, 20 anos de prejuízo. É um erro que a gente prolonga, né? Então não dá, eu falo que dentro da propriedade mesmo a gente tem microclimas diferentes. E o comportamento né, a gente sabe aqui que tem algumas propriedades que o mundo novo, plantou o mundo novo da cabeceira até lá embaixo. Você tem os talhões da cabeceira que tem média de 50, 55. Os talhões do fundo com média de 14, 16. O de cima dá um dinheirinho, o de baixo toma né, o lucro do... Então, esses ajustes, né, que a gente precisa entender que nós temos hoje, graças a Deus, variedades, né, que conseguem entregar e a gente consegue ajustar essas variedades dentro da propriedade, atendendo todas essas características. Mais de baixada, mais frio, mediano, mais alto, a gente consegue ajustar isso com excelentes variedades, com produtividades muito estáveis e acima do padrão em mundo novo. E catuaí. A gente consegue entregar. Nós temos um pacote muito vasto, né? Nossa, de opções. Excelente. Inclusive, a gente já findando o nosso assunto, é uma verdadeira aula, né? A oportunidade que nós estamos tendo. E em algumas regiões a gente percebe que ainda ou não se predominou, ainda não se fez um trabalho mais assertivo a respeito da irrigação, ou em alguns casos fica até um pouco difícil, né? Levando em consideração o próprio terreno, relevo. Hoje, variedades tolerantes à seca, que conseguem ter um comportamento melhor, quais seriam essas opções? Nós temos os dois IPRs, né? O 100 e o 103, ele tem essa característica. O Acauã também tem uma característica de... novo? É o Acauã, novo. Ele tem essa característica de suportar bem. O Aranãs é um material muito rústico também. O que a gente olha, materiais que são oriundos de hibridação com, né, com os icatus, né? Então você pega o IPR 103, ele tem uma hibridação ele tem sangue de canéfora, né? Porque tem sangue de catu. Olha só. Tá? Os catucaís no geral, né? Você pega o 2SL, esses materiais, é nítido que numa situação de estresse, esses catuais, por exemplo, você pega um aranãs, ele tem na hibridação um icatu, tá? O 103 tem. O IPR-100 é um material de origem, né, que vem do Libérica, né? O BA10, e que tem característica de resistência à seca, a calor, né? Então, além dos melodóides, né? Então, são materiais que realmente ele tem alguma coisa de herança de materiais que tem característica de resistência, né? Então a gente sempre olha, quando olhar a variedade, fala, pô, tem um material que tem uma hibridação lá que vem dos icatus, são materiais que suportam um pouco mais
calor, porque tem sangue de robusta, né? Perfeito. Para cada situação, nós vamos ter uma opção, né? Isso. Nós não vamos ficar sem respaldo, né, Chiquinho? Com certeza, né? E cabe a gente, né, ter sapiência, inteligência e estudar o material, né? Eu falo que o produtor ele tem que namorar as variedades, ir no vizinho que tem, né? Às vezes vai tomar decisão daqui 2, 3 anos, lá na frente, já vai olhando, estudando, né? Se for preciso, vai 2, 3 anos lá ver, ver o manejo, para ele ser o mais assertivo possível. Eu falo que não tem a coisa mais desastrosa de plantar uma cultivar lá e não conseguir realmente fazer aquela cultivar produzir e expressar aquilo, porque a intenção realmente é de melhorar a produtividade. Então é isso que a gente precisa fazer, realmente essa tomada de decisão não é arraiá-la porque é muito oneroso, custa caro. E nós temos um potencial para explorar muito grande, né, Chiquinho? Com certeza. É questão de a gente ajustar o manejo, né? Trazer um manejo tecnificado e com informação como essas, né? Essas partilhas que nos ajudam demais a agregar. Isso. E findando o nosso assunto já, o meu agradecimento sincero, viu, Chiquinho, por essa partilha, essa aula, né? Esse enriquecimento não só com uma história que se confunde com a história da cafeicultura. Para deixar claro mais uma vez, o Chiquinho, além de cafeicultor, ele é melhorista também de café. Isso. Inclusive tem novidades aí, né? Em breve vai ter variedades novas. Isso, com certeza. O Tunico teve semana retrasada aqui, e inclusive viu os materiais, se prontificou em ajudar a gente registrar os materiais, né? Então a gente tem bastante coisa. E numa oportunidade, talvez no próximo ano, a gente apresente esses materiais, né, junto com você, até para conhecimento, né? Então, assim, tem bastante coisa, né? Eu acredito que tem uns 12, 15 materiais que a gente está trabalhando aí, tem uns 3 que estão prontos, né? Mas vem bastante coisa nova aí e a gente está trabalhando para que realmente a gente coloque materiais com características que venha a acrescentar, né, com a cafeicultura da região, que é o intuito, né? A gente poder contribuir com isso, né? E a gente agradece também a oportunidade, né? E lembrar, né? Eu falo que assim, meu pai é um grande exemplo para a gente, né? E assim, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada e sempre buscou muito. Eu falo que essa característica da gente buscar inovação vem dele, né? Ele sempre ele sempre puxava coisas novas. E é claro que isso a gente aprendeu, né, com ele, e tá aí, tá 84 anos, ele vem aqui desbrotar os cafezinhos aqui, então isso é bom demais. Seu pai já me deu pau aí colhendo café. Isso, já passou de mim colhendo café, eu custando para colher café e ele na frente. E eu falo que um ponto forte nosso também é a família, né, tem eu, o Antônio, meu pai, né, a família, ela abraça a causa aí, né, para que realmente a gente, né, e todo mundo faz um esforço danado para crescemos muito entre esses 9, 10 anos aí de vida, né, então, e assim, eu e o Antônio, nós traçamos uma meta para 10 anos, né, de ter lá X quantidade de hectare de café, né. Que bacana. E nos surpreendeu, né, então a gente fez uma meta, em 10 anos ter lá uma X quantidade de hectares e nós dobramos a meta, né, em 10 anos, né, então para nós isso foi assim, isso nos surpreendeu e da mesma forma, né, o quanto que o Cerrado nos acolheu, né, então eu assim, me sinto um carmelitano, né, eu gosto demais dessa região, né, e o Cerrado me acolheu, né, muito, né, os produtores, né, a gente vive num meio que são pessoas maravilhosas, comprometidas, e que realmente quer contribuir com a cafeicultura e da mesma forma, né, é uma via de mão dupla, né, ajudamos e recebemos também, né? E o Cerrado agradece, Chiquinho, a sua vinda, você realmente foi um divisor de águas, né, todo o trabalho que você tem feito aqui, e não só um trabalho que você fez lá no Paraná, você trouxe toda essa bagagem, essa boa vontade, né, do sangue espanhol para trazer para a nossa região todo esse trabalho, esse projeto que você tem desenvolvido, né? Chiquinho é uma pessoa que trabalha de segunda a segunda no café, ama o café e a gente vê o reflexo dos frutos, né? Que pessoas como ele têm feito aqui para nossa região. Espero que você tenha gostado dessa partilha, assim como eu gostei. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal, vai nos acompanhando, porque nós sempre teremos novidades.
Muito obrigado por você ter permanecido até o final. Até a próxima. Um forte abraço.